Palavra do Presidente de hoje conversa com o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, e fala sobre o decreto de 5 de outubro de 2015, que institui a Comissão Especial de Reforma do Estado. Wagner, qual o seu pensamento a respeito sobre esse decreto? É sempre muito positivo uma iniciativa como essa, feita anteontem, muito recente. Acho que um pouco tarde feito pelo governo, produto da crise, das pressões, do momento que estamos vivendo, mas, em verdade, uma boa iniciativa. É pena que o governo esqueça, o governo é esquisito, né? A ministra Dilma Rousseff fez, quando era chefe da Casa Civil, no governo Lula, ela coordenou um grupo de trabalho que fez um belíssimo programa de reforma, como chama, do Estado brasileiro, né? E depois quero falar um pouquinho sobre a questão de reforma do Estado. É muito importante, que é um dos melhores documentos que eu já vi em relação à questão do Estado. Completamente abandonado no resto do governo Lula, no governo inteiro dela. Agora se faz outra comissão e não se relaciona a esse documento que está pronto. Parece que a presidente Dilma Rousseff não acreditava naquilo que a chefe de gabinete Dilma Rousseff fez, chefe da Casa Civil, né, da reforma do Estado, que é um produto pronto e acabado. Por exemplo, começamos com reforma do Estado. Esse é um título muito pretensioso. O próprio corpo do decreto a que você se refere já corrige isso, mostrando que não é reforma do Estado. Porque reforma do Estado englobaria os demais poderes da República, como o Judiciário, o Legislativo. Reforma do Estado você poderia chegar até as outras formas na Federação Brasileira em que se organiza o Estado brasileiro, com municípios e estados. Não. O que ela está chamando de reforma do Estado, em verdade, é apenas e simplesmente a administração pública do Poder Executivo. Muito bom que seja feito isso. Nós éramos 39 ministérios, somos agora 31 com a nova reforma administrativa que ela já fez. Mas se esquece que 31 são muitos ministérios, ainda são. Mas nós temos 140 empresas públicas, 34 fundações, 128 autarquias. E, por exemplo, só falar em fundação, o Brasil é atípico, sabe, Cático? Porque em todo lugar do mundo só tem um tipo de fundação. Fundação de direito privada, de direito privado. No Brasil, nós temos fundação privada de direito privado, fundação pública de direito privado e fundação pública de direito público. Quer dizer, qualquer coisa que só tenha no Brasil, que não esteja abrigado em outros países, só pode ser besteira. Se não, fora isso, só jabuticaba, né? Portanto, eu fico me perguntando, reforma do Estado brasileiro, portanto da administração pública, para que o Banco do Brasil tem 13 empresas? O Banco do Brasil já é uma empresa e tem 13. Então precisa se resolver, e essa lei original que ela fez, lá como chefe da Casa Civil, resolve isso. O que é administração direta, o que é administração indireta. Não é possível que as nossas fundações, por exemplo, sejam verdadeiras fundarquias, porque não tem nenhuma vantagem das autarquias e todas as desvantagens da fundação. É um híbrido mal sucedido. Por quê? Se compara a fundação, a autarquia é a administração pública. Se pega a empresa pública, se compara a autarquia se compara à administração pública direto. Bota todo mundo no mesmo saco. Então, para que tanta empresa, tanta fundação, tanta autarquia? Por quê? Porque não se define mais, né, as diferenciações que existem entre as diversas formas, por exemplo, de autarquia. Se você pensar que o Banco Central é uma autarquia, que a CVM é uma autarquia, e que eles pagam 16, 17 salários, 14 salários, e que o Conselho Regional de Administração é uma autarquia federal também, a gente vê que o despropósito em que se coloca isso, se você colocar o conjunto dos 128 autarquias que nós temos no nosso país. Portanto, urge uma reforma da administração pública. Eu não diria do Estado. O Estado, certamente, né, as competências, as funções, a invasão de poderes que existe entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, é muito grande. Se você pensar, se nós olharmos os últimos 30 anos, 85% das leis no Brasil são feitas por iniciativa do chefe do Poder Executivo. O que significa que quem legisla no Brasil é o presidente da República.
é o chefe do Executivo. 10% das leis são feitas pelo Poder Judiciário e apenas 5% das leis são feitas pelo Poder Legislativo. Se você comparar o regime presidencialista brasileiro com o regime presidencialista americano, o presidente Obama ele tem 0% de chance de fazer qualquer iniciativa de projeto de lei. Ele não faz nenhuma lei, ele não propõe nenhum projeto de lei. O presidente da República no Brasil faz 85% das leis. Isso é um circuito histórico, um ciclo histórico que já vão lá algumas décadas. Portanto, é urgente a reforma do Estado, mas a proposta que a presidente está colocando no decreto, o próprio corpo renega e desdiz exatamente o contrário, porque diz que é do Poder Executivo. Mudar o Poder Executivo, fazer boas práticas de gestão, efetivamente construir novas relações em relação à administração pública, enxugar essa máquina administrativa do Poder Executivo é muito importante. É verdade que nós precisamos de uma reforma do Estado, mas começando pelo Poder Executivo, já vai ser um grande passo, um grande avanço. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, viu, presidente Dilma, está inteiramente ao seu dispor, com seu corpo técnico, com todos os administradores que são vinculados, registrados aqui no Conselho, à sua disposição para que no exercício de cidadania a gente pudesse emprestar a reforma da administração pública brasileira, do Poder Executivo, as carências, as deficiências e as contribuições que nós poderíamos certamente oferecer, sob o ponto de vista técnico, não só trazendo boas práticas, boas formas, mapeamento de processos, enfim, fazermos um processo de transformação da administração pública e nós nos colocamos à disposição para contribuir isso, porque o Brasil é muito maior do que todos nós. A crise passa, a crise vai passar e a nossa profissão, o nosso conselho, precisa contribuir para que essa crise seja minimizada, exatamente no campo da nossa expertise, que é efetivamente contribuir com a crítica, com a observação e com a contribuição técnica para a transformação da forma como a administração pública funciona hoje. Wagner, você citou a questão dos Estados Unidos com relação ao Obama. Falta muito conhecimento histórico ainda para a nossa população, falta muito conhecimento ainda do que está acontecendo, porque algumas informações que chegam através do Diário Oficial ou através da imprensa, elas ainda chegam de maneira muito reduzida e o povo às vezes aceita sem saber exatamente o que está acontecendo. Uma das coisas que o CRA faz é esclarecer isso através dos seus canais de comunicação, como nós estamos fazendo agora. De que maneira que a gente pode contribuir para modificar, para proporcionar um olhar mais crítico e diferente diante dessa situação, como você está fazendo agora? Uma das formas é o próprio corpo técnico do Conselho, com seus 50 mil registrados aqui no Rio de Janeiro, contribuir para que esse processo se dê de forma mais competente, embasada na técnica. Não há dúvida, Kátia, que você tem razão. A dialética brasileira há muito mais ignorância do que discordância. Quer dizer, é muito mais produzido pelo desconhecimento, né, do que pela discordância. Quando as pessoas compreendem a realidade, as circunstâncias em que os fatos estão ocorrendo, tendem a ter muito maior concordância. Mas quando ignoram, evidentemente, esse processo de discordância aumenta. Muito obrigada, Wagner. Mais alguma coisa que você gostaria de contribuir? Eu gostaria que o sistema brasileiro, o sistema de conselho de administração, o sistema Conselho Federal, os conselhos regionais, se engajasse nesse esforço de contribuição para a mudança efetiva, da contribuição técnica, da disponibilidade que a nossa profissão precisa oferecer, tecnicamente, a reforma do Estado brasileiro. É fundamental que a gente compreenda que a questão gerencialista, a ideologia gerencialista, tudo se fala em administração, mas a participação, a presença do nosso sistema, Conselho Federal e os demais regionais, e isso, claro que eu incluo também o Rio de Janeiro, ainda é muito pequena em relação à efetiva contribuição que nós temos que dar ao nosso país como exercício de plenitude de cidadania. Obrigada mais uma vez, Wagner. Nós conversamos com o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Outras informações você pode acessar o nosso site e saber tudo o que está acontecendo. Até a próxima.